Olá, estou aqui mais uma vez com um exemplo de aplicação do Reilide e dessa vez nós vamos observar como utilizar o Reilide no dispositivo Android, certo? Então eu vou estar trazendo duas maneiras aqui de como executar o Reilide no Android, com duas formas diferentes de fazer o build da pipeline, certo? Uma vez com o Make e outra com o CMake. Aqui eu tenho a versão com o Make, certo? E a gente tem um exemplo do DOG que a gente implementou na aula de modularidade em Reilide, certo? Então, com a única diferença é que a gente tem aqui três canais. Eu estou colocando aquela saída, certo? Ao invés de colocar em uma imagem grayscale, eu estou propagando para os três canais, então vai continuar sendo grayscale, só que com três canais. Isso porque eu tive problemas em linkar as libs PNG e JPEG com o Android, certo? E não tem tantos exemplos assim de material para uso. E nos casos de aplicação real, essas questões de carregar e salvar as imagens seriam abordadas a partir do lado Java ou Kotlin da aplicação, certo? Então a gente normalmente teria aí, no caso normal, o Java, certo? E nós temos o Java Native Interface, ou JNI, que vai fazer a interface com o C++, certo? Então a gente consegue utilizar o C++ com a aplicação em Java, ok? Então a gente vai estar ali criando uma lib nativa, basicamente, certo? Onde dentro dela, dentro dessa parte de C++ da aplicação, é que a gente vai estar utilizando o Reilide. E ele já pega, né, um ponteiro para o buffer, certo? Para que a gente possa construir o buffer. Então o Reilide ele normalmente não vai lidar no Android com essa parte de entrada e saída de imagens, ok? Então não acho que tenha tanto problema assim a gente não conseguir linkar, até porque a gente tem outros formatos que o Reilide consegue salvar, certo? Salvar e ler, que não vai ter esse problema de a gente precisar linkar a biblioteca, certo? O formato que eu estou utilizando aqui são os formatos de imagem PPM aqui, que eles são tão simples, né? O PPM e outros formatos dessa família, né? Tem alguns outros. Eles são tão simples que a gente consegue abrir eles em um Notepad, um aplicativo de texto mesmo, e ler, certo? Como a imagem está ali naquele arquivo. Porque a gente consegue também facilmente escrever um programa que tanto codifique como decodifique esses ppm, certo? Então, o Reilade ele consegue fazer isso sem problemas, sem precisar de linkar nenhuma outra biblioteca, ok? E aí é por isso, inclusive, que a gente está salvando como uma imagem, como se tivesse três canais, mas continuando sendo grayscale, certo? Porque esse formato assume que a imagem que a gente vai colocar na saída ou ler, ela é RGB, certo? Então aqui a gente tem o mesmo header de antes com aquele exemplo de modularidade, com essa única diferença do buffer ser tridimensional agora, ok? Já na nossa main, nós vamos ter aqui os nossos includes normalmente, certo? A diferença vai acontecer aqui, ok? A gente vai precisar fazer esse copy to host, certo? Porque isso é para o caso a gente estar utilizando uma API de computação heterogênea, ou seja, que envolve ali computação com GPU, certo? Isso garante que está sendo ligado pela máquina em si e não pelo dispositivo de computação, certo? Esse buffer está na minha máquina em si, ok? E a gente vai fazer isso basicamente todas as vezes que a gente for terminar de chamar a função e quer utilizar esse buffer aqui dentro do dispositivo em si, da minha máquina, né? Não um dispositivo de computação. E também, né, principalmente quando a gente for fazer o benchmark, a gente vai precisar fazer esse device sync, certo? Para sincronizar a computação com esse dispositivo, certo? Caso a gente não esteja utilizando o nosso dispositivo de computação, né, uma GPU no celular, por exemplo, ou um processador de sinais, a gente não, tecnicamente não precisaria disso aqui, certo? Mas ele coloca aqui, a gente coloca aqui por padrão, certo? Por garantia, ok? De resto, a gente tem uma implementação normal com, como a gente já viu antes com o Reilide, certo?
E a gente vai estar lendo e salvando com um arquivo do tipo ppm. Ok? Então, aqueles inputs que a gente já teve nas outros pipelines, certo? Nos outros exemplos do curso, eu simplesmente converti de PNG para esse formato ppm. Ok? Isso pode ser feito, inclusive, com Rayleigh, com um, um, um scriptzinho, onde você carrega a imagem como PNG e salva ela com a extensão ppm com o mesmo nome. Ok? Então, até o Rayleigh consegue fazer essa conversão, certo? Aqui no PC local, e depois a gente consegue utilizar esses arquivos dentro do Android. Ok? Pelo menos considerando, claro, essa forma que a gente está utilizando o Rayleigh aqui, certo? De apenas rodar o binário dentro do ambiente do Android. Então, a diferença principal ela vai estar aqui no Makefile, que é a questão de como a gente vai fazer o build dessa pipeline. Eu tenho aqui no repositório do Rayleigh um dos exemplos, inclusive, que eu me baseio para fazer esse outro exemplo, certo? Onde ele faz a questão de rodar no dispositivo Android, certo? Então, é uma boa leitura. Mas o que é importante para a gente, certo? A gente tem aquela parte da cópia para o device aqui também, certo? Então, essa referência aqui e a descrição do que ele faz. Vocês podem olhar também na documentação com mais detalhes, certo? Cada instrução dessa está fazendo. Ele também tem aqui o makefile de exemplo, certo? E aí, a gente vai olhar aqui o outro exemplo de Android, certo? Dessa vez aqui ele tem um aplicativo, ok? Esse exemplo está desatualizado, então eu não consegui rodar ele aqui. É provável que vocês também não consigam rodar ele diretamente assim, sem alterações, sem conhecimento e como alterar esse exemplo. Mas ele tem algumas instruções úteis que é questão da instalação do Android, certo? Do ambiente para desenvolvimento com Android. Aqui a gente vai considerar que ele está utilizando Command Line Tools. Então, apenas aplicações de linha de comando, certo? Sem o Android Studio em si. Mas eu instalei o Android Studio, ok? Eu tenho outros usos para ele e também ele tem o manager da SDK, certo? O gerenciador da SDK, que te permite instalar as coisas facilmente. Então eu simplesmente baixei, né? Eu acho que esse link, inclusive, ele vai te levar para baixar o Android Studio. Então aqui nós temos, né, a interface inicial do Android Studio, certo? E se eu vir aqui em SDK Manager e aqui em SDK Tools, eu vou poder observar as ferramentas que eu posso baixar com esse gerenciador, certo? E é importante que vocês tenham, né, os build tools aqui, o NDK, certo? Essas command line tools também. Eu também instalei o CMake, né, por garantia, e tem esse platform tools também. Para o meu Android Studio também eu tenho esse emulador, certo? Mas é algo que seria utilizado dentro do Android Studio em si, certo? Não iria precisar para esse exemplo, ok? E aí, ao instalar isso aqui, né, e a gente tem aqui o caminho, isso aqui é importante de lembrar, né, a gente tem esse caminho da minha SDK, que vai conter, né, os caminhos de itens necessários para serem utilizados no nosso exemplo, certo? Dentro dele a gente vai achar o compilador para o Android, ok? Então é bem interessante. Eu estou aqui dentro, certo, desse caminho. E se a gente vir aqui, a gente vai ter o caminho para o NDK, certo? Vai ser importante para a gente. Nós vamos ter diferentes versões. Mas em todas elas a gente vai ter esses toolchains, LLVM, prebuilt. Para a minha versão aqui é o Linux, certo? E aqui dentro do bin a gente vai ter os nossos compiladores, certo? Para diferentes níveis de API do Android e diferentes APIs, ok? Normalmente você vai utilizar essa AR64 aqui, que é para arquitetura 64 bits, ok? Tem algumas outras aqui. 86, tem essa ARM v7A, ok? Mas no geral, eu acredito que essa versão aqui, né? Essa daqui, deve funcionar na maioria dos dispositivos. Vindo aqui no site do Android, certo? Eu tenho esse link que contém uma lista de versões do Android e os níveis de API que funcionam para ele, certo? Então, por exemplo, se eu estou utilizando o nível
32 aqui de API, eu não vou conseguir rodar isso aqui no Android anterior aqui, ok? O dispositivo que eu estou aqui para testar com vocês, ele tem um Android por volta de 8, se eu não me engano, então por garantia eu uso a API 25, ok? Para os nossos testes. Então, instalado o nosso SDK e o nosso NDK, certo? Eu também salvo aqui numa variável de comando. Então, aquele export que a gente faz, né? O echo export, a gente faz o assign da variável para o caminho dela lá. Então, é aquele caminho, no meu caso é a minha home, depois a gente entra na pasta Android, SDK, NDK e depois a pasta Android NDK em si é aquela que tem o nome da versão, certo? Então, aquele número lá 26.1 continua é a pasta que a gente pega. Então, se eu ver aqui essa variável na linha de comando, Android NDK, a gente sabe que está nesse diretório aqui. E a gente tem aquele caminho lá para o nosso compilador. E aqui eu estou pegando a API version a partir do Makefile. Então consigo alterar, certo? Então se eu utilizar outro dispositivo, eu consigo alterá-la facilmente. Ok? Algumas coisas que a gente tem que colocar aqui também, por exemplo, é um diretório para a gente rodar o binário, certo? Por padrão, vocês não vão conseguir colocar o binário dentro do SD card, por exemplo, porque ele tem uma, por padrão ele não pode executar, certo? A gente consegue executar dentro do SD card, mas a gente consegue executar dentro desse temp aqui, né, os arquivos temporários. Então a gente move o binário para aqui para dentro e executar dentro dele. A gente pode salvar as imagens dentro do SD card, mas não dá para executar o nosso binário aqui dentro do SD card, certo? Mas eu estou salvando aqui o caminho para VSync, que contém normalmente pastas com imagens. Então eu vou estar colocando ele lá porque é um diretório relativamente limpo. A gente consegue ver aqui, né, na câmera os conteúdos dele facilmente e observar que a imagem está realmente sendo salva ali dentro. Então, para as flags aqui, a gente não vai ter tanta diferença assim. Eu tenho aqui a flag de otimização aqui que a gente pode utilizar também, certo? Que por padrão aqui está com uma otimização 3, a gente pode alterar isso aqui para O1, O2, O3, ok? Acho que vou precisar também dessas flags LD aqui, né? Para o lib standard C++ e também a lib de login do Android, certo? Ela é bem útil, ok? E a gente vai poder utilizar o profiler do Relight também. A gente tem aqui as libs também, que vão ser as mesmas de antes, ok? E a gente tem aqui, certo? Eu não vou estar utilizando essa pasta lib aqui, certo? Inclusive não tenho ela aqui. As flags de ImageIO eu estou incluindo aqui, mas eu não precisava, né, do Relay Tools. Na verdade é só para, na verdade não para o ImageIO, mas para o benchmarking, certo? Então eu só deixei aqui mesmo, mas eu posso colocar, por exemplo, aqui os includes em si, certo? Para não ficar tão ambíguo. Mas isso aqui é só para pegar o Relight Benchmark, que é o header aqui do Relight, certo? Eu não estou utilizando aquela extensão que a gente fez do Relight, então a gente pode ver aqui que o que ele retorna não é aquele struct com estatísticas do benchmarking, mas sim o melhor tempo, certo? Entre no caso, 10 execuções do benchmark, certo? A sintaxe é parecida, mas ele só retorna aquele melhor tempo, né, que é um double aqui no caso. Ok? E aí a gente passa aqui também essas flags de definição para garantir que a gente não vai estar querendo utilizar, o Relight ele vai tentar utilizar, né, o JPEG ou o PNG, ok? Certo? Porque isso vai dar um erro aqui. Eu fiz essa definição aqui para, caso a gente queira usar o autoscaler, eu coloco simplesmente uma variável de parâmetros aqui, o nome do meu autoscaler e o caminho para a lib dele, ok? Eu tenho aqui o meu target, que no caso aqui vai ser ARM, certo? 64 Android. Isso aqui vai funcionar para a maioria dos dispositivos, eu acredito. E a gente tem aqui também a questão do uso do OpenCL, certo? Que é aquela API de computação heterogênea.
Se a gente for utilizar ela, a gente tem que, assim como a gente fez com o CUDA, sinalizar, certo? Porque o Realize, ele, mesmo que ele, por exemplo, coloque aqui host, e eu quero detectar na minha máquina que tem uma GPU, o Realize, ele, por padrão, não vai checar, certo? Se eu tenho uma GPU aqui dentro. Então eu preciso fazer aquilo de colocar realmente junto, né, do meu target essa capacidade que ele tem, certo? E aí sim o Realize ele vai verificar se eu tenho aquela capacidade disponível e executar o programa de acordo, ok? E aí no caso aqui a gente precisa colocar o traço OpenCL. Eu também passo aqui o autoscheduler de GPU, certo? Quando eu estou utilizando o OpenCL. Então, quando eu uso a GPU, eu simplesmente assumo que eu estou realmente utilizando a GPU, certo? Eu acredito que para esse dispositivo aqui não deve funcionar tão bem, certo? A utilização do OpenCL. A gente vai poder verificar isso depois com o benchmarking, certo? E o profiler. A gente tem aqui também a utilização do profiler em si. Então a gente vai ter que utilizar o logcat, certo? Que é a interface de login do Android, certo? Esse ADB aqui vem junto das tools de linha de comando do SDK, certo? Então quando a gente faz aquelas instalações, a gente vai conseguir utilizar a ADB a partir da linha de comando, certo? E, inclusive, a gente pode verificar uma coisa agora. Eu vou digitar aqui ADB Devices. Se ele não tiver começado, certo, a rodar o ADB, ele vai estar rodando agora. Então ele já tinha começado, certo, a rodar e agora ele só está verificando. Né, mas vocês podem ver que algumas vezes ele vai dar um start, vai aparecer aqui com uma mensagem dizendo que ele começou. E aí a gente tem a lista de dispositivos, certo? E aí, no caso, vocês precisam, no seu dispositivo, ir nas configurações e ativar a depuração USB, certo? Então, eu vou digitar aqui, inclusive, depuração USB, caso alguém não conheça. Então, ativar a depuração USB. Muitas vezes você tem que ir nas informações do sistema e clicar na versão 7 vezes. E aí ele vai dizer, faltam tantos passos para você se tornar desenvolvedor. E vai clicando até que você libere as opções de desenvolvedor. E dentro das opções de desenvolvedor você vai ter a depuração USB. Certo? Você vai ativar isso. E aí é só a gente conectar com o USB, ou USB mais antigo, ou USB-C, certo? Ao nosso dispositivo. Então estou com o dispositivo aqui, certo? E aí eu vou desbloquear ele, certo? Desbloqueado. E eu vou conectar, certo? O cabo. E aí normalmente você vai ver um prompt, que pode ser algo desse tipo, ou pode ser uma permissão para que o computador acesse aquele dispositivo, e também uma caixinha que você pode marcar se você quiser que o celular lembre aquele computador e sempre permita essa interação, certo? Então eu vou permitir aqui a interação, e aí se eu novamente chamar o ADB device, a gente vê que tem um dispositivo conectado e a gente consegue, por exemplo, rodar comandos nesse dispositivo. Então, se colocar ADB shell e ls, eu vou ver, né, o que tem no root daquele dispositivo. Certo? Então, a gente tem aqui alguns, inclusive alguns que a gente não teve permissão do ls rodar, certo? Mas tem todos aqui do root, né, incluindo o SD card, e o data aqui que vai ter a nossa localização, certo? Data local temp. Você vier de novo para o ls, vou fazer aqui, e colocar data. Ele, na verdade, não permitiu, certo? Eu acredito que ele não vai dar permissão para que a gente veja, mesmo com sudo aqui, por exemplo, ele não vai funcionar. Mas a gente consegue sim acessar, certo? Essa camada. Certo? De qualquer forma, ele não vai conseguir acessar. Mas a gente consegue sim mover arquivos para dentro dele e também rodar o binário dentro desse local de arquivo. E também, por exemplo, aqui no SDK de salvar para o sim.
Então se a gente voltar aqui com ls, fizer sdcard, a gente vê que só tem, né, duas pastas aqui e se a gente olhar aqui no dispositivo, eu acredito que talvez dê para ver, ele tem quatro na verdade, né? Duas estão escondidas, mas não tem nenhuma imagem aqui dentro, nenhum arquivo de imagem aqui dentro. Ok? Certo. E aí, para que a gente utilize o logger, certo? A gente vai utilizar o profiler do Relight, na verdade, a gente vai ter que primeiro limpar, certo? O log com esse comando aqui, logcat-c, que é basicamente um --clear, certo? Só que conciso. E a gente vai depois rodar um logcat-d para que ele execute e finalize. A gente tem essa parte aqui que vai basicamente filtrar todas as infos que o Relay loga, certo? Que na verdade vai ser basicamente para a gente o profiler, que ele vai estar utilizando flags desse tipo. Então isso aqui é um filtro para as mensagens do logger, ok? Senão a gente vai ver muitas coisas, né? Coisas de sensores e tudo mais. E essa daqui é basicamente para a forma que a gente quer essas mensagens. Eu estou colocando aqui para ser breve, né? Não simplificar um pouco as mensagens. Também para colorir elas, para a gente diferenciar o que está sendo saída dos comandos do makefile e do meu arquivo aqui. E essencialmente o que vem do profiler, certo? E a gente passa esse end aqui e depois só executa o nosso comando make, ok? Então depois disso aqui a gente executa o nosso comando make. E aí essa parte aqui é a mesma coisa, né? Quando se eu defino o profile e o profile igual a true, eu adiciono o profile ao target, certo? A gente adiciona a capacidade de utilização do profiler para o nosso target. Para a compilação, né? As duas primeiras são a mesma coisa, mesma coisa, exatamente a mesma coisa, certo? A gente tem os nossos includes, nossa dependência de generator, certo? Que é basicamente o gen aqui. Okay? E a gente tem a compilação aqui para obter o .o, certo? E o header. Então, mesma coisa, certo? Eu só coloquei as informações de autenticador em uma variável, mas de resto, mesmo que a gente já viu, certo? Para a saída, eu estou pegando o .o, o .h e também o schedule quando eu rodar um outro scheduler, certo? A diferença vem aqui, quando a gente compila a nossa main, ok? Passo aqui a main e o .o. A gente vai passar isso daqui para o compilador ARM, certo? Para o compilador do Android, que a gente tem lá nas nossas toolchains do NDK. A gente vai passar aqui as flags, né, de otimização, as flags de C++, os includes, as LD flags que a gente terminou aqui, certo? Então, essas LD flags aqui. Vai passar essas libsarm e essas também image.io, ok? E por fim, só pegando aqui a nossa saída, que vai ser esse bin DOG, certo? E é esse arquivo aqui que a gente vai mover, né, esse executável que a gente vai mover para dentro do dispositivo Android. E aí o que a gente tem aqui? Eu tenho aqui um caminho de imagem, certo? Eu peguei uma das imagens, que é aquela imagem da borboleta aqui. Ok? Então, esta aqui, certo? É a nossa imagem de entrada. Ok? Então a gente já viu essa imagem. E aí, a partir dessa imagem de entrada, eu também tenho uma imagem de saída com o mesmo nome, certo? Só com uma pasta diferente, aqui no meu PC, certo? Depois de salvar ela no Android, eu vou mover ela de volta para o PC, para a gente verificar aqui também. E aí, dentro do Android, a gente vai ter, certo? Um caminho para a minha imagem, que eu vou colocar dentro do mesmo diretório que o temp, só que a minha saída, né, para a gente verificar aqui também, eu vou colocar dentro do SD card, né? Só um exemplo de como salvar dentro, né, do lado da pasta de imagens, basicamente do Android. Ok? Então, esse aqui vai obter, basicamente,
esse caminho aqui, certo? E concatenar com os diretórios, certo? Então, se eu fizer base name e passar aqui um caminho, por exemplo, inputs monarch, ele obtém só o caminho do arquivo para a gente e concatena isso com os diretórios respectivos. E aí a nossa regra de teste aqui para a gente gerar o teste é basicamente criar o diretório outputs aqui, nessa minha pasta, que ele não tem. E aí depois a gente vai mover o arquivo de entrada para o caminho dele dentro do Android, certo? Então a gente vai conseguir ver que ele está lá dentro. Depois a gente vai mover o nosso bin DOD aqui para o diretório, certo? De o temp aqui, certo? Esse diretório temp aqui. Então, você mover ele, certo? Com o mesmo nome de DOD, só que com o diretório diferente. Esse chmod aqui mais x basicamente está dizendo que a gente quer sinalizar que isso aqui é um executável, certo? Para executar. E a partir disso a gente consegue executar esse arquivo, como se fosse um comando mesmo. E aí, de novo, com esse comando shell aqui para a gente rodar as coisas dentro do Android, a gente vai, como se fosse o que a gente faz aqui, né? Só que, tipo, a gente faz aqui basicamente isso, certo? No desktop. Para o Android a gente só precisa adicionar isso aqui, que é a DB shell, e passar o arquivo executável como se fosse um comando. E como a gente viu antes, nesse mesmo exemplo, a gente precisa de uma entrada, certo? Um caminho de entrada e um caminho de saída, que a gente está pegando aqui também. E por fim, eu pego o arquivo que a gente colocou dentro do Android, certo? A saída, e puxo ele para o computador, certo? E então a gente aqui empurra para o dispositivo e aqui a gente puxa de volta para o nosso computador. E é basicamente isso. É relativamente simples, dado que você tem um setup correto. Ok? Então eu vou só garantir aqui que a gente está com a API certinha. E aí a partir disso a gente vai poder rodar o make. Eu vou ligar o profiler, certo? Já de cara. Eu fechei aqui, né, do lado dos arquivos. E eu vou agora limpar, garantir que está limpo, certo? O logger. A gente vai copiar isso daqui. E vai digitar o nosso comando make. Ele veio com alguns caracteres adicionais. A gente digita o comando make aqui. Make traço B para garantir que está mais atualizado, certa versão mais atualizada. Eu vou deixar o autoscheduler desligado. Autoschedule false. E após isso, também ligar o profile, já de cara. E eu acredito que isso é só isso pra gente. Certo? Por enquanto. Vou rodar aqui. Ele começou o logcat, certo? Mostrou o comando de compilação. Em seguida, a gente tem aqui os envios dos arquivos, certo? A minha imagem sendo enviada e também o binário sendo enviado. Esse hello aqui, ele já é do meu arquivo, certo? Então ele tem aqui um hellozinho aqui em cima. Então a gente já está executando esse binário aqui dentro, certo? Como é um dispositivo antigo, eu acredito que ele, né, esteja um pouco mais lento assim, tem um schedule. Então é bom que com esse traço D aqui, o logcat ele para também, quando a gente dá um Ctrl C. Eu vou ligar então o scheduler. A gente vai rodar. Ele iniciou novamente aqui, certo? E agora sim ele rodou. Eu acredito que ele estivesse muito lento, certo? E aí a gente tem aqui, né, o resultado do benchmarking, certo? Então o nosso melhor tempo foi 23 milissegundos. É um dispositivo de 4 GB. Então tá rapidinho, certo? E a gente tem aqui, né, o nosso arquivo sendo puxado para o nosso PC de volta. E o logcat fechando. Então se a gente olhar aqui, nós temos o nosso output. E essa aqui é a saída, certo? Que a gente obteve. Ok?
Eu posso verificar também que a gente tem essa saída aqui dentro do dispositivo, certo? Eu vou atualizar e aí a gente vê que a gente tem um novo arquivo aqui, certo? Esse arquivo de imagem, ok? Então a gente obteve aqui a saída dentro do dispositivo. E aí eu vou poder, por exemplo, alterar aqui um parâmetro. A gente tem um parâmetro roughness que controla aquela especularidade, né, a quantidade de ruído ali na imagem. Então posso aumentar aqui e a gente vê como fica o efeito com um roughness maior. Okay? Vou rodar novamente. A gente viu aqui a saída do profiler agora, certo? Ele não saiu aqui no outro comando. Acho que deu um enter aqui, então agora que a gente viu a saída do profiler. Então a gente tem aqui a saída do profiler do Reality que a gente já conhece, certo? Então a porcentagem que ele está gastando em cada função, certo? Aqui obviamente a função que vai demorar mais essa soma aqui da convolução com o sigma maior, certo? É um tamanho de kernel maior, ok? A gente tem aqui também questão do número de threads, então a gente tem paralelismo sendo rodado, a gente sabe que o autoscaler ele tem a aplicação de alguma diretiva que utiliza paralelismo, então se a gente vier aqui, a gente vai ver paralelização e vetorização, certo? E ali é a mesma coisa, certo? Os nossos arquivos sendo movidos. Eu estou aqui com o arquivo. Eu vou atualizar, certo? Eu atualizei aqui. Ele alterou o arquivo. E a gente vê a alteração, né, da nossa saída, certo? Então ela está um pouco mais ruidosa. Ela tem alguns mais speckles ali. Essa aqui é a mesma saída, certo? Dentro do PC. Então, por comparação, a gente vê, né, essas duas saídas nos dois dispositivos. Nós temos aqui um exemplo alternativo que utiliza o CMake. Para que nós podemos então ver o exemplo que utiliza o CMake, nós temos aqui a página do Relight e dentro dela tem esse readme aqui CMake, que vai falar sobre a utilização do Relight com CMake. A gente precisa instalar o CMake, certo? Que aí tem as instruções para cada uma das principais plataformas, certo? E aí a partir daqui a gente vê que inicialmente a gente precisa instalar essas dependências, no caso no Linux aqui. Eu só precisei alterar a versão do liblld para 18, certo? Então, acredito que talvez seja preciso também vocês, caso estejam no Ubuntu, fazer também essa alteração. E aí em seguida aqui, né, a outra coisa aqui é dentro do... A gente vai precisar dessa source do Relight, certo? Então ele está dentro aqui do repositório do Relight. E aí ele vai dar um CMake aqui, um CMake build, certo? E em seguida esse CMake install com um prefixo aqui para o Relight. Então a gente dá um prefixo a ele para onde a gente quer instalar ele, certo? Tem algumas flags aqui que vão ser alteráveis, mas eu acredito que não precisa alterar nenhum em específico, certo? Dado que você fez o build com CMake, né, do Relight, então você tem um Relight que tem o suporte a CMake, vocês vão ter alguns arquivos adicionais dentro do diretório de Relight, certo? Especialmente alguns arquivos de configuração do CMake, okay, que vão ser úteis nessa compilação, ok? E aí aquela versão compilada com o CMake pode ser utilizada tanto com o Make quanto com o CMake, certo? Então os dois exemplos que a gente viu aqui podem ser rodados com essa versão compilada com o CMake. Inclusive é o que eu estou fazendo, certo? A versão que está como padrão do Relight é a versão compilada com o CMake. Eu tenho aqui esse exemplo que eu peguei do GitHub, eu vou linkar a referência para vocês. E ele basicamente é um exemplo que multiplica, certo, um buffer por 2. Então a gente tem aqui um generator basicão, pega uma imagem de entrada e uma imagem de saída e multiplica a entrada por 2, certo? E essa é a saída. Ele é só um exemplo. E aqui a gente tem a criação de um buffer, certo? Dois buffers na verdade. A gente preenche o input
com aquele padrão de gradiente, certo? Do storage de Reload, que é basicamente a soma das coordenadas. Ok? E eu estou colocando aqui 10 por 10 porque ele vai imprimir o resultado na linha de comando. Então, se colocar muito grande, ele vai imprimir muitos números aqui. E aí aqui a gente consegue ver o padrãozinho. É interessante. Lembrando que a gente aqui também não vai estar utilizando as flags de ImageIO, certo? A gente vai estar utilizando a entrada e saída de imagens aqui. E aí, similar ao que a gente fez com o DoD, a gente tem aqui o Copy to Host, o Device Sync, certo? E se vocês repararam, a gente roda aqui do lado de fora. Eu acho que eu não falei no exemplo anterior, mas falando agora, aproveitando. Isso aqui, a primeira vez que você rola, às vezes tem um overhead, certo? De certas coisas por debaixo do pano. Então, a primeira execução normalmente não vai ser, certo? Um benchmark muito interessante. Vai normalmente ser mais lenta que as execuções subsequentes. Então, a gente primeiro executa uma vez, né? E depois faz o benchmark, ok? Certo? E passando aqui, a gente vai ter. Posso apagar isso aqui, acho que ficou de uma cópia. Ele está printando aqui o melhor tempo e a gente printa aqui o output, certo? Como uma matriz na linha de comando. E aí a gente vai ter três scripts aqui, certo? Três scripts de bash. O primeiro deles é esse build x86, certo? Onde a gente vai criar um diretório build, vai entrar no diretório build, vai executar o CMake e a gente precisa dessa variável aqui, realidir, apontando para o realize root, certo? Então eu vou fazer um export basicão e já tenho essa variável, certo? Nesse CMake prefix path. E depois passar esse CMake build e é só o que a gente precisa, certo? Para obter o build para x86. Para o meu host, né? Vocês vão ver lá no próprio header de CMake que para a compilação cruzada que a gente está fazendo aqui, compilar para um dispositivo que não é o nosso host, a gente precisa primeiro fazer o build para o host e depois fazer o build para o target em si, certo? Então é isso que eu estou fazendo aqui. Em seguida, a gente tem a compilação para o Android. Então eu vou fazer um build Android, um diretório build Android. Vou entrar no diretório build Android e eu vou passar o CMake. Dessa vez eu vou passar esse toolchain file aqui, que também está dentro do Android NDK, certo? No Android NDK, na pasta build CMake, eu tenho esse Android toolchain CMake. A gente precisa passar ele, certo? Na verdade, para qualquer target que a gente queira compilar, que seja compilação cruzada, a gente vai precisar dessa toolchain no caso do CMake. A gente vai passar a ABI do Android, no caso a gente quer aquele ARM64, certo? E no caso aqui vai ser diferente de passar o relay target, certo? É um pouquinho diferente. A gente precisa passar ARM64 V8A, parecido com aquele V7A que a gente viu, certo? Só que aqui é para 64 bits, ok? E novamente a gente precisa passar a plataforma, certo? Com nível de API, que no caso aqui normalmente é o Android 25, ok? O build type eu estou colocando release, certo? Tem possibilidade de utilizar debug aqui também. O reload dir a gente vai passar esse reload root aqui, certo? Eu poderia definir ele fora também aqui, mas estou deixando aqui por garantia. E eu estou passando dois diretórios adicionais aqui, certo? Um diretório para os arquivos de CMake do LLVM, então parecido com isso daqui, só que para o LLVM, certo? Então a instalação do LLVM, como a gente faz pela guia ali do GitHub, certo? Vai colocar ele aqui dentro dessa pasta. E aí dentro da lib dele, dentro do CMake dele, a gente vai ter esse LLVM. Então se eu der um ls aqui, para você, a gente vai ver que tem esses arquivos .cmake aqui. E é esses dois que a gente vai se preocupar em ter aqui. São os principais, basicamente. Certo? Esse LLVM config e o LLVM config sem um traço. São esses que o CMake vai procurar, certo? Eu também preciso colocar para o LLD, certo? Então ls LLD. A gente tem também aqui o LLD config.
É possível que vocês também precisem colocar para o Clang, então é algo parecido, né? Clang Deer. Tem até no guia do Relay também. E ele também está dentro dessa pasta, certo? Do CMake do LLVM. Então se eu vir aqui e der um ls nesse diretório, a gente vai ver que tem um Prausilang aqui. Se a gente fizer novamente, Clang, a gente vai ver que tem Clang config aqui. Ok? Então caso dê problema, pode tentar colocar essa pasta também como Clang. Eu passo também essa CMake Find Root Path aqui para o Relay. E essa Relay Generators Root é para onde a gente fez o build para o nosso host, certo? Então, é por isso que a gente precisa do host, inclusive. A gente tem que passar fazer o build para o host primeiro. A gente precisa passar esse caminho aqui quando estiver compilando para o nosso target. Ok? Depois é só colocar o CMake Build aqui, certo? E aí, por fim, a gente tem esse script de ADB Run on Device, que vai basicamente rodar no device. Certo? A gente tem aqui um caminho, como a gente tinha lá o armdir no outro exemplo, a gente tem esse device path, que a gente vai criar também quando estiver fazendo, e vai mover, certo, a source main, certo? Isso aqui é o binário, para esse device path. Ok? E aí, simplesmente, ele aqui vai rodar. Ele não precisa do caminho, nesse caso, certo? E aí, eu já tenho aqui o dispositivo conectado, certo? Não vou precisar fazer aquele processo de conexão com a ADB. Então, se eu vir aqui ADB Device, ele já vai estar aqui. E aí eu fiz um makefile que basicamente roda todos esses. Né? Porque quando eu altero o arquivo, eu preciso rodar primeiro esse, certo? O build do x86, depois o build do Android e finalmente esse ADB Run Device, certo? Então, para automatizar isso, eu fiz o makefile. E também para garantir que o relay.dir está exportado aqui para o relay.root, certo? Então faça esse export aqui também. A gente pode colocar isso aqui dentro do bashrc, mas eu preferi colocar dentro desse makefile, certo? Então toda vez que eu colocar o make, como ele tá o run, a regra run tá como O aqui, eu só preciso colocar make e traço B para recompilar, certo? E também eu tenho um comando clean aqui que vai limpar aquelas pastas build e build Android, certo? Clear. E aí eu vou make run, certo? Eu vou colocar um traço B aqui já, precaução, acho que não tá, mas eu vou já deixar aqui. Então ele fez aqui o build para o host, fez o build para o Android e agora já rodou no dispositivo Android. Diferentemente do DOG, essa pipeline é bem rápida. Ela roda em diversas ordens de grandeza menor que milissegundos, certo? Então 0,0005 milissegundos, certo? É muito rápido, é bem simplesinho. A gente tem aquele padrãozinho do gradiente, certo? Que vai aumentando com relação a gente andando nessa diagonal assim. Ok? Então essa é outra forma de a gente rodar, certo? No dispositivo Android. Tem um pouco de overhead a mais de passos, certo? Porque a gente precisa garantir que o build relay está com aqueles toolchains do CMake, certo? Mas também, a partir do momento que você faz o setup, é relativamente simples de rodar também, certo? Assim como outro exemplo. Então, sintam-se livres aí também para tentar rodar os exemplos que a gente viu no curso, num dispositivo que vocês tenham disponível em casa por aí, certo? Tentem fazer o setup e garantir, certo, que a sua imagem de saída tem um formato de 28 e 3 canais, que aí você consegue salvar como ppm, certo? E fazer também essa conversão de PNG para ppm, que pode ser feita tanto num site online, certo, de graça, como também com o próprio Relay. Você lê a imagem, você no seu host lê a imagem como PNG e na função Save Image do Relay você passa a extensão ppm, certo, para a saída. E essa foi a nossa exploração do uso do Relay com o Android. Eu espero que vocês tenham compreendido bem e até a próxima.